estaremos livres dos sofrimentos. A segunda grande verdade que nós comentamos aqui, que enquanto nós estivermos neste mundo, nesse corpo, nós enfrentaremos perseguições. E em terceiro lugar, a terceira verdade que nós falamos com os irmãos, foi os inimigos sempre se levantarão. E hoje nós estaremos pensando com os irmãos, lendo algumas referências bíblicas, pensando aqui na quarta verdade que nós pontuamos, sobre o desejo de desistir, sempre aparece. Quem é que não pensou em parar um dia? Não é? Alguns, quem sabe, têm sido guardados desse pensamento, de chegar em uma determinada situação e dizer: eu vou parar. Parece que para mim melhor é parar do que prosseguir. Então a quarta verdade que nós queremos pensar com os irmãos, com base nesse texto sagrado, é sobre o desejo de desistir, o desejo de parar, o desejo de ficar em casa, aquele desejo de deixar tudo para trás. É muito comum nós conversarmos com irmãos que trabalham em departamentos da igreja, e alguém dizer assim: pastor, eu vou entregar o círculo de oração, eu não consigo mais. Outros dizem: eu vou entregar a liderança dos jovens, eu vou deixar de lado esse negócio de trabalho de evangelismo. Então nós convivemos com esta verdade todos os dias da nossa vida. Para nós que fazemos parte da liderança da igreja, o ministério, o corpo ministerial, os irmãos que estão trabalhando nas congregações como dirigentes de trabalho, dirigentes de departamentos, sempre alguém está ouvindo: vou parar, não vou prosseguir. Mas a ordem do Senhor Jesus, irmãos, é que nós como igreja, nós como povo de Deus, nós não podemos parar, nós temos que continuar a nossa jornada. Temos que continuar levando a nossa cruz, e no final da nossa trajetória, nós vamos receber de Jesus uma coroa de vitória. Mas não pare. É bem verdade que pode chegar o momento, esse pensamento de desistir, e alguns com as suas razões, seus motivos, às vezes até pensam em estar certos na tomada de decisão, de parar, de dar um tempo em relação à sua fé, à sua vida com Deus. Mas Deus nos chamou, irmãos, para nós caminharmos até o fim. Glória a Deus. O Senhor Jesus, os irmãos abram a sua Bíblia para o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, que escreve Mateus, o versículo 14. O Senhor Jesus, ele define, ou definiu a vida cristã como um caminho apertado. Foi a definição que Jesus fez, que Mateus registrou aqui neste evangelho. Quando nós lemos o capítulo 7, a partir do verso 14, o Senhor Jesus inicia fazendo aqui uma consideração e um convite, dizendo: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus disse:
e muitos são os que entram por ele. Então Jesus inicia aqui, fazendo esta consideração, podemos dizer um convite, para que nós possamos entrar por esta porta estreita, caminho apertado. Então a definição de Jesus no verso 14, sobre a questão da vida cristã, é de caminho estreito, de porta apertada. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos para o fechamento desse assunto, nós vamos ver que a recompensa, ela é maravilhosa. Que adiantaria optar por uma porta larga, optarmos por um caminho espaçoso, onde vamos, quem sabe, viver e caminhar com muitas regalias por causa do espaço que nós temos neste caminho. Mas o final, Jesus disse que é a perdição. No final de tudo, não herdarão o reino de Deus. No final da trajetória, uma vez caminhando por esse caminho espaçoso, vai deparar com uma eternidade sem paz, sem Deus, sem salvação. Então, quando Jesus, aqui no verso 14, ele nos traz esta definição a respeito da vida cristã, ele fala: olha, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas olha a recompensa, ele levará a vida. E ele conclui: e poucos são os que a encontram, ou poucos são os que se esforçam por entrar pela porta estreita e caminhar neste caminho apertado. Mas nós, irmãos, como igreja, como servos do Senhor Jesus, precisamos estar atentos ao que Ele nos ensina aqui na sua palavra. Acontece que muitas pessoas, eles não querem entrar pela porta da humildade e viver o verdadeiro arrependimento. Os homens preferem a autoexaltação, mas servir a Deus é renúncia. Servir ao Senhor é renunciar, é deixar para trás aquilo que porventura possa até beneficiar a nossa vida. Quando nós pensamos em relação aos prazeres do mundo, quantas coisas o mundo pode nos oferecer que aos nossos olhos são coisas boas à nossa carne, mas Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Mas não são todos que querem entrar por essa porta da humildade e do verdadeiro arrependimento. Vida com Deus, vida com Cristo, é vida de renúncia, é vida de arrependimento. Nós precisamos deixar algo para trás, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Você pode dar glória a Deus? Então, meus amados irmãos, precisamos fazer cumprir em nós a palavra de Deus. Nós precisamos negar a nós mesmos e nos esforçar para seguir a Jesus, para que sejamos sinceros e vivamos em obediência à palavra de Deus. Precisamos obedecer à palavra de Deus. Alguns querem estarem cheios da presença de Deus, ou podemos dizer que todos querem se encher da presença de Deus,
receber a unção de Deus, estar cheio da graça, revestidos do poder do Espírito Santo, mas nem todos querem renunciar. Nem todos querem viver uma vida de humildade e de arrependimento na presença do Senhor. Nem todos se esforçam para viver sinceramente uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: quando nós nos esforçamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, quando nós obedecemos a palavra de Deus, graça do Senhor desce do céu sobre a vida da igreja, e a igreja vai caminhando de cabeça erguida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Na verdade, o desejo de parar nos alcança. O desejo de parar, ele bate a porta da nossa casa, do nosso coração. Às vezes são tantas lutas, tantos problemas que nos cercam, e alguém diz: eu vou parar. Eu já ouvi muito isso: pastor, eu não vou mais continuar com esse negócio não. Mas aí, depois de uma conversa, de um aconselhamento, de uma oração, de uma leitura na palavra, a pessoa volta atrás, retrocede e caminha um pouco mais na presença do Senhor. A vida do crente é assim, irmãos, é de luta em luta, de vitória em vitória. Mas uma coisa é certa: nós vamos caminhando ao encontro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, como igreja, como a noiva do Cordeiro, nós precisamos nos esforçar a cada dia para que sejamos praticantes da palavra de Deus. E qual é o fim disso? Salvação, vida eterna, vida com Deus, eternidade com Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então vale a pena, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Precisamos buscar zelosamente o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos ser zelosos na busca do reino. Precisamos ser zelosos na busca da presença do Senhor. Nós falamos aqui no domingo sobre Isaías 55:6, sobre buscar ao Senhor, e nós precisamos buscar com zelo a presença de Deus na nossa vida. Precisamos buscar com zelo a fé, precisamos buscar com zelo a pureza, o amor, a santificação. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Buscar com zelo. Precisamos ter em mente que hoje nós precisamos ser melhor do que ontem. Naquilo que falhamos ontem, nós devemos tentar nos esforçar para que hoje nós não venhamos falhar na mesma falha, mas nós irmos buscando com segurança a presença do Senhor, buscando com perseverança o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que alimenta a igreja, é a palavra que nos dá condicionamento espiritual para vencer o mundo, para vencer o pecado. Não adianta nada chegarmos aqui e contarmos histórias que já nos contaram no passado. Não adianta. A igreja, ela quer ouvir de Deus. A igreja, ela precisa alimentar-se da palavra de Deus, porque é a palavra que muda o coração do homem. Glória a Deus. Sem palavra de Deus,
Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há mudança de vida. Sem presença de Deus na vida, não há mudança de comportamento. Mas quando Deus age, quando a palavra é aplicada, quando nós lemos a Bíblia, quando aplicamos a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo vai agindo, vai operando, vai tirando de nós aquilo que não agrada a Ele, e a nossa vida vai sendo mudada. Daí a pouco alguém começa a olhar e começa a dizer: mas como esse moço mudou, como esta pessoa está diferente. O que é isto? É o poder da palavra de Deus, é a ação do Espírito Santo na vida do homem, é a presença de Deus na vida da pessoa. Glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, o Senhor Jesus, quando Ele sobe o monte, Ele assenta, e Ele, depois que os discípulos aproximam dEle, a Bíblia diz que Ele começa a abrir a sua boca e a ensiná-los, dizendo, olha o verso 3: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças, mas quando chega lá no versículo 10, versículo 11, aí Jesus confronta o homem e dizendo: olha, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Aí ele diz: bem-aventurado são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vida com Cristo, vida cristã, não é só bonança, não é só presença de Deus, não é só presença do Espírito Santo. Vida cristã também fala de provações, de dificuldades, de obstáculos, de lutas e perseguições. Mas tem uma coisa: Jesus nos fez uma promessa. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados, aqui estamos diante da quarta verdade em relação à vida cristã: o desejo de desistir aparece. Mas quando isso acontecer na sua vida, o melhor remédio para isso é dobrar os joelhos na presença do Senhor. Ah, mas como eu estou fraco! Dobre o joelho na presença do Senhor, que descerá sobre a vida a graça de Deus, a unção do Espírito, e Ele vai fortalecer o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Diante do desejo de parar, de desistir, do desejo de não mais continuar, a melhor coisa que precisamos fazer é nos lançar do Altíssimo, porque Ele já nos fez promessa conosco. Isaías registrou no seu livro 41:10, dizendo: olha, vocês não temas, porque eu estou contigo, eu te tomo pela tua mão direita. Está pensando em desistir? E clame ao Senhor, Ele vai te tomar pela mão,
Ele vai te ajudar, Ele vai caminhar contigo, Ele vai te levar aonde for necessário, Ele vai resolver a tua causa, Ele vai entrar com providência na tua vida. O nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não tosqueneja. Salmo 121, a palavra do Senhor está a nos dizer que o nosso Deus é maravilhoso. O salmista olhando para os montes, ele diz: de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Socorro não vem do monte, o socorro vem de Deus. E o salmista continua escrevendo e dizendo que aquele que não nos guarda, ele não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele está te vendo, ele está te contemplando, ele te contempla no momento da tua luta, da tua prova e a tua adversidade. Quando você diz: eu vou parar, os olhos do Senhor estão te olhando e dizendo: você vai continuar caminhando. Eu tenho uma vitória para a sua vida. Glória a Deus. O desejo de desistir aparece, mas quando esse desejo chega, irmãos, precisamos recorrer à palavra. Vamos ler Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Vai adorando a Deus. Enquanto falamos, vai orando. Vai pedindo Deus para falar em teu coração, para mudar a tua vida. Vai pedindo ao Senhor para fortalecer o teu coração. Glória a Deus. Na caminhada às vezes cansamos e dá aquele desejo de não mais continuar. Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não pare. Estás cansado, lute. Estás cansado, continue. Não pare, não nos cansemos de fazer o bem, porque com certeza nós seremos recompensados pelo Senhor. Sinta a presença de Deus na tua vida nesta noite. Vai sentindo aí o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Não pare, a tua obra tem uma recompensa. Apocalipse 3:11 está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo das nossas almas, Satanás, o mundo, as obras da carne nos tentam. Eles querem roubar aquilo que nós temos, quer tirar de nós aquilo que recebemos do Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória. A palavra está dizendo, o Senhor dizendo: olha, eu estou chegando, eu estou vindo. Guarda aí o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe ninguém roubar a tua comunhão, não deixe ninguém roubar a tua fé, não deixe ninguém tirar a tua esperança, não deixe ninguém tirar o prazer que você tem em servir ao Senhor, em estar na presença do Senhor. Mas vai orando, vai pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me dê graça. E Deus vai te encher de graça nesta noite para você vencer. A vida aqui, irmãos, ela é cheia de sofrimentos. A vida cristã tem os altos e baixos. Hoje nós estamos em cima, estamos no monte, mas amanhã nós poderemos estar no vale. Mas nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é Deus dos montes, mas Ele é também Deus dos vales. Se você está no monte, vivendo uma vida de bonança, sendo abençoado pelo Senhor,
nada está te faltando, a mão do Senhor é contigo, você está no monte, vivendo o processo de bênçãos e de vitória, não te falta nada, não te falta trabalho, não te falta o carro novo para você andar, não te falta casa, uma boa conta bancária, boas vestes, você tem tudo quanto deseja, você está no monte, Deus está com a tua mão sobre a vida, sobre a tua vida, mas uma coisa é certa, se você descer ao vale, mas a sua vida estiver na presença do Senhor, o Deus que te abençoou nos montes, Ele vai te abençoar também no vale, e tu serás um homem ou uma mulher vitoriosa. Então não importa onde, não importa se nós estamos no monte, não importa se nós estamos no vale, não importa se estamos no deserto, porque Deus operou muitos milagres no deserto. Foi lá no deserto que Israel durante o dia tinha uma coluna de nuvem que dava proteção a eles, porque o sol era muito quente. Mas a noite no deserto era muito fria, o Senhor não abandonava o seu povo, estava no deserto, mas a Bíblia diz que uma coluna de fogo ia sobre os filhos de Israel, dando proteção, dando vitória, aleluia, louvados o nome do Senhor, e a coluna de fogo dava direção aos filhos de Israel. Então não importa onde, se é monte, se é vale, se é deserto, aonde quer que nós estejamos, se nós estivermos debaixo da boa mão do Senhor, nós temos a proteção de Deus. O que te aflige, o que te oprime, por que você quer parar? Os irmãos lembram de Elias? Elias aparece no cenário. A primeira vez que a Bíblia fala de Elias foi quando o rei Ezequias mandou mensageiros consultar Baal. Elias estava lá no anonimato, mas o rei já conhecia Elias. Os mensageiros foram consultar Baal, e Deus fala com Elias: Elias, vá de encontro aos mensageiros do rei e pergunta para eles se não tem Deus em Israel, para eles consultarem a Baal-zebub, Deus de Ecrom. E você vai dizer para eles, voltar e dizer ao rei: na cama que ele deitou, ele não subirá, mas ele vai morrer. Primeira vez que a Bíblia fala de Elias. Elias cheio de graça, quem sabe empolgado como os novos convertidos, né? Deus está me usando, que maravilha. E Elias vai, encontra os mensageiros do rei, e quando eles encontram, ele pergunta: olha, onde vocês vão? Vamos consultar Baal-zebub, porque o rei está doente, e nos mandou consultar a Baal, para ver se ele vai viver ou morrer. Ele falou: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, volta, dize ao rei, se porventura não há Deus em Israel, para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, e diz para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer, mas sem falta morrerá. Sabe aquela unção do novo convertido, aquele desejo de fazer a obra? Acho que Elias estava assim. Vamos para o evangelismo? Vamos para o círculo de oração? Vamos para o culto evangelístico? Vamos. Está animado para toda a obra, e lá está Elias. E quando entregaram a mensagem para o rei, ele disse: como é o homem que saiu ao encontro de vocês? Um homem vestido de pelos, com cinto cingido nos seus lombos. E o rei disse: é Elias, vou morrer mesmo. Já conhecia o profeta. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 17 do livro dos Reis, nós vemos novamente Elias cheio de entusiasmo, chegando no rei Acabe e dizendo: olha, rei, 3 anos e 3 meses
6 meses não haverá chuva na terra. Vai chover agora segundo a minha palavra. Animado. Elias estava animado. A trajetória nossa é assim, irmãos. Tem dia que a gente está saltando, dando glória. Tem dia que pode surgir o leão da nossa frente, que a gente atropela, passa por cima. Pode vir o urso, a gente rasga ele pelo meio. Tem dia que a gente está bem, mas quando chega o tempo dessa quarta verdade, a gente diz: eu vou parar, eu não preciso disso, eu tenho minha casa para viver, eu já sou aposentado. Alguns dizem: eu não sou ainda, eu queria aposentar, mas jovem igual eu estou. Não é assim? Eu não preciso disso, vou parar com isso. Mas Elias aqui no capítulo 17, ele estava entusiasmado, e disse: olha, rei, não haverá chuva na terra, senão segundo a minha palavra. Veja que autoridade. E aconteceu, Deus ouviu. Ele falou, Deus bateu o martelo, falou: Elias, eu assino embaixo. E aí Deus disse: agora você vai lá para o ribeiro. Ficou ali um período até que o ribeiro secou. Houve aquela trajetória no capítulo 18 do livro dos reis. Aí aparece Elias novamente. Deus fala com ele: olha, você vai agora, apresenta-te a Acabe, fala que eu vou mandar chuva sobre a terra. Até aí que maravilha, né? Elias animado: olha, Deus está comigo mesmo. E Deus mandou chuva. Acabe teve que correr. Mas de repente agora Elias se depara diante de uma situação difícil, e ele foi fazer ali um desafio com os profetas de Baal e de Acera. 850 profetas. Ele disse: olha, nós vamos fazer um negócio aqui. Se Baal é Deus, vocês vão seguir a Baal. Mas se o Senhor é Deus, vamos seguir ao Senhor. Escolheu lá um novilho, um para cada, passou para eles: olha, vocês são muitos, vocês vão primeiro oferecer o holocausto. E eles lutaram. O altar estava desconcertado. As pedras que representavam as 12 tribos de Israel estavam espalhadas. Os profetas de Baal e de Acera lutaram, pelejaram, porque era o seguinte: colocava ali o animal e não podia colocar fogo, o fogo tinha que vir do alto, e eles pelejaram e nada aconteceu. Aí imagina Elias perto do meio-dia, disse: olha, agora é minha vez. Depois que Elias zombou deles, dizendo: olha, quem sabe Baal está viajando, quem sabe está ocupado, não pode atender. Aí Elias chama o povo. Elias repara o altar do Senhor, colocou em ordem as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, colocou ali em ordem, cortou o animal, colocou em cima os pedaços. Aí ele, para melhorar o negócio, ele diz: olha, vamos abrir um rego aqui em volta do altar. Abriu uma vala em volta do altar, e ele disse: agora joga a água aí. Ele estava confiante que Deus ia responder a sua oração. Elias estava no auge, Elias estava por cima. Colocaram água, se coloca de novo, coloca mais uma vez, 3 vezes. E aí o povo ali reunido, e ele não fez uma oração prolongada, não. Elias ora a Deus e disse: Senhor, para que esse povo saiba que eu sou teu servo, e que no teu nome eu fiz todas estas coisas, Senhor, manda fogo do céu. E Deus mandou o fogo do céu, queimou o holocausto, queimou a lenha, secou a água que estava em volta do altar. E aí o povo, em uma só voz, uma voz de coro, começou a clamar e a dizer: só o Senhor
Então pegaram os profetas de Baal e de Acera e mataram. E Elias, quem sabe, pensou: eu estou bem. Mas no capítulo 19, nós vemos Jezabel, mulher de Acabe, mandando uma mensagem para Elias, dizendo: olha, vai dizer a Elias que amanhã, a estas horas, ele vai estar como um dos profetas de Baal e de Acera. O que Elias fez? Fugiu. Cadê aquele homem? Cadê aquele homem poderoso? Aonde está aquele homem que outrora estava cheio da graça, do poder e da unção? O momento da adversidade chegou na vida de Elias, irmão Flori. E o que ele fez? Ele começou a fugir. A Bíblia diz que ele entrou no caminho do deserto de Berseba, e ele foi caminhando e resmungando. E ele, cansado, estava desanimado, deitou debaixo de um zimbro, e a Bíblia diz que ele pediu no seu ânimo a morte. Por quê? Começou a cumprir na vida dele essa verdade aqui, o desejo de desistir. Senhor, pode me matar, eu não sou melhor do que os meus pais, meus irmãos, já mataram todo mundo, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Elias começou ali um cântico de murmuração. Poxa vida, aquele homem que outrora estava cheio, derramando graça, derramando poder, derramando azeite, agora aonde estava Elias desanimado? O momento do desânimo, ele chega na minha e na sua vida, irmãos. E é nesse momento que nós precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Elias desanimado, os irmãos conhecem esse texto sagrado. Aí veio o anjo, Elias estava dormindo, o anjo chegou: acorda, tem aí pão, tem aí água. Ele comeu, bebeu, desanimado que estava, deitou de novo, dormiu. Novamente o anjo despertou Elias, ele comeu, bebeu. Aí a Bíblia diz que com a força daquela comida caminhou 40 dias, até chegou em Horebe, o monte de Deus. Mas o que ele fez? Foi por uma caverna. Então Elias estava vivendo esse momento aqui, o desejo de parar chegou na vida de Elias. Ele chegou a pedir a morte: Senhor, pode me matar, eu não sou melhor do que ninguém não. Mas nesses momentos, irmãos, de adversidade, de problemas, quando o desejo de parar chega, quando essa verdade se cumpre na nossa vida, o melhor remédio é esconder no esconderijo do Altíssimo e buscar o socorro da parte de Deus. Me mata, Senhor. Não. João 10:10, quem mata é o ladrão. Jesus dizendo, né? Eu vim para dar vida. Quem mata é Satanás, quem destrói é o diabo. Mas Jesus diz: eu vim para dar vida, é vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tem vida abundante para todos nós. Jesus tem vida abundante para você. Então, se o desejo de parar chegou na tua casa, enfrente a luta. Olha, irmãos, quando nós pensamos em Jeremias, veja que situação de Jeremias. Primeira coisa, Deus falou para Jeremias: você não vai casar. Quanto que o jovem procura arrumar um companheiro, uma moça para casar, né? E ele, Jeremias, com aquele chamado de profeta, o Senhor disse: olha, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi. Senhor, manda outro. Eu sou que não, é tu mesmo que vai. E não precisa dizer que és uma criança, não, porque aonde eu te mandar você vai, e o que mandar você falar, você vai falar. E Jeremias iniciou o seu ministério. Com certeza teve momentos bons, momentos alegres, mas de repente, ó, Jeremias, você não pode casar não. Você não vai poder ter filhos.
Você não vai poder constituir a sua família. Jeremias foi enfrentando aquilo, até que ele disse: Senhor, eu não aguento mais, eu vou parar com esse negócio. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jeremias pensava em parar, está registrado na Bíblia, ele dizia assim: quando eu pensava em parar, o Espírito do Senhor, a sua palavra, vinha como fogo ao meu coração. Aleluia. Deus não vai deixar você parar, Deus vai te sustentar. Quando você pensar em parar, Jeová vai te tomar pela mão e vai te dizer: ainda tenho muito a realizar na sua vida. Alguém diz: ah, mas eu estou sendo rejeitado por causa do cargo que ocupo. É assim mesmo. Jesus também foi. Tive uma coisa ruim, é a rejeição. Nós já passamos por isso, eu sei dizer como que é. A rejeição é ruim. Ah, pastor, eu vou deixar isso aqui porque eu estou sendo rejeitada pelo grupo das irmãs. Ah, pastor, eu vou deixar esse departamento porque eu estou sendo rejeitado. Irmão, esqueça. Você pode estar sendo rejeitado pelo homem, mas você tem a proteção de Jeová. O Senhor é contigo no teu barco. Jeremias foi rejeitado. Outra coisa que Jeremias enfrentou, irmãos, ele teve que lutar contra a solidão. Jeremias estava ali vivendo sem companheiro, não tinha companheiro, não tinha um amigo do seu lado. Ele conviveu com a solidão. Mas nos momentos de solidões que nós enfrentamos, nós temos um companheiro por excelência, que chama Espírito Santo. Sabe quando você sente só assim? Não tem jeito não, vou me trancar hoje ali, vou me trancar no quarto, né? Vou me esconder, vou lá para o Morro do Ouro. Morro do Ouro é lá perto de Ribeirãozinho. Nem apertava, ia lá para o Morro do Ouro, não tinha ninguém, só carrapato. Ia lá para o Morro do Ouro. Ô Jesus, socorre aqui. O negócio não está fácil não, a solidão bateu, não tem alguém ao lado, não tem ninguém para compartilhar. Mas de repente ouvia-se a voz do Espírito Santo dizendo: eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu te faço ir, eu te faço retornar, eu te levo e te retorno em segurança. Mas Jeremias viveu isso, irmãos. O momento da prova chegou, bateu na porta de Jeremias. Eu disse: Senhor, vou parar, Senhor. Vai não, Jeremias. Quando ele pensou parar, o Senhor impulsionava, a palavra vinha no coração dele como fogo. Sabe quando você fala assim: não vou mais mexer com isso, não vou mais pregar não. Aí o Senhor impulsiona o vaso, ele abre a boca e ele precisa falar. Os irmãos já pensaram nesse momento da adversidade de Jó? É muito bom a gente contar a história de Jó. Tem até um hino que diz que eu queria ter a paciência de Jó. Mas quem quer passar o que Jó passou? Não é? Enfrentar o que Jó enfrentou. O sofrimento de Jó foi tão grande, irmãos, que Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó lamentou o dia do dia que ele saiu da madre, do ventre da mãe. Ele lamentou. Como diz um provérbio de um moço que eu conheço: por que eu não morri no ninho, Senhor? Tinha que ter morrido no ninho. Mas não, Deus tinha um projeto na vida do patriarca. Era uma situação difícil, porque Satanás acusava da sua fidelidade a Deus, e Deus permitiu. Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele passou por um processo muito difícil. O momento da adversidade chegou. Mas nós louvamos a Deus que quando nós lemos a sua história, nós vemos que no ápice da sua prova, da sua luta,
ele se lançava na presença do Senhor e ele prestava adoração a Deus. Então adore a Deus. Glória a Deus. Chegou também para a vida de Jonas o momento da adversidade. Uma vez que Deus dá uma direcionamento a Jonas para ir a Nínive, ele foge da presença do Senhor, e as lutas foram aumentando, até que não teve outra alternativa senão ser lançado ao mar. E Deus prepara um grande peixe, tragou a Jonas. 3 dias e 3 noites, Jonas viajando no ventre do peixe. Aí ele se arrepende, aí ele ora a Deus, aí ele renova o seu compromisso com Deus. Deus ordena o peixe: vai lá e vomita Jonas na terra. E o peixe veio, soltou Jonas ali. Ele vai cumprir a palavra do Senhor. Ele entrou na cidade, pregou, o povo se arrependeu, e ele ficou de longe. Agora eu quero ver a justiça, né? Esse povo agora vai morrer. Mas não, o processo de Deus era para a salvação da cidade. O plano de Deus, o projeto de Deus para Nínive era de perdão. Jonas anunciou a palavra e ficou assim sentado. Nasceu um pé de abobeureira, ficou ali, fez sombra e falou: quero ver agora o juízo de Deus. Não, Deus ia perdoar o povo. Quando o Senhor permite um bicho, foi lá, feriu a aboboreira, a árvore secou, o sol causticante na cabeça de Jonas, ele começou a reclamar: Senhor, para mim melhor me é morrer do que viver. O desejo de parar chegou na vida de Jonas. Aí Deus teve uma conversa com Jonas. Jonas, tu plantou essa árvore? Não. E você está reclamando de uma aboboreira que secou, que você não plantou, não regou, não teve nenhum trabalho. Porventura não teria eu misericórdia de mais de 120 mil pessoas? Então o projeto de Deus é assim, irmãos. Então, meus amados, esta quarta verdade que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, o desejo de desistir aparece, mas nesse momento precisamos estar debaixo da mão de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Senhor te condicione físico e espiritualmente para permanecer fazendo a vontade do Senhor até que Ele volte. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.